Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse seminário na TV, nesse seminário sobre carismas. Na nossa primeira aula, na nossa primeira reflexão, nós tivemos uma visão geral do que são os carismas, como se manifestam, e vimos que todo aquele que possui o Espírito Santo pode manifestar os carismas, que são perfeitamente adequados à vida na igreja e à vida na missão. Não são sinais de santidade, mas sinais do serviço, manifestações do Espírito Santo em nossa vida. Tomando a carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nós encontramos uma verdade bastante interessante. Diz assim no versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Nós vimos que São Paulo faz uma certa diferenciação, uma certa distinção entre carismas e ministérios. E esse é o nosso assunto dessa nossa reflexão, dessa nossa aula do seminário de carismas na TV. Carismas e ministérios. Os ministérios supõem os carismas, porque os ministérios são serviços continuados, serviços, inclusive, que dão uma certa estrutura, uma certa forma à comunidade, enquanto os carismas são manifestações que ocorrem ocasionalmente na vida do cristão, durante a sua missão, durante a oração. Nós precisamos conhecer essas duas realidades, ministérios e carismas, e é isso que nós vamos refletir hoje. Percebendo que os carismas supõem, os ministérios supõem os carismas, e os carismas nos levam a um serviço continuado, constituindo assim os ministérios. São Paulo faz bem essa distinção, e é sobre isso que nós vamos refletir nessa reflexão, nesse dia do seminário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos no seminário na TV, seminário de dons carismáticos, ou simplesmente seminário de carismas. Nós falamos neste primeiro ensino sobre a realidade dos carismas, dizendo que ao experimentarmos a graça do batismo no Espírito, ao ficarmos cheios do Espírito Santo, nós, pela boca do próprio São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, onde ele diz que esse Espírito que está em nós manifesta-se através de nós com os carismas para que o Evangelho seja anunciado, para que a palavra seja pregada e para que os homens se maravilhem de novo com a grandeza de Deus e com estas manifestações que são próprias do Espírito através de cada um de nós que o recebemos, que fomos batizados em seu amor, batizados no Espírito Santo. Gostaria de falar agora sobre uma realidade muito interessante que São Paulo fala na carta aos Coríntios, ainda no capítulo 12, no versículo 4, onde ele diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministério, é isso sobre esse o assunto que eu quero falar agora. Ministério é esta realidade que São Paulo entende e que também nós entendemos como sendo um serviço específico dentro da igreja. É um trabalho para servir a comunidade cristã. Cada batizado é chamado a crescer, a amadurecer continuamente, dar cada vez mais fruto na descoberta cada vez maior de sua vocação para vivê-la no cumprimento da própria missão. Portanto, cada um de nós que recebemos a graça do Espírito e que recebendo o Espírito recebemos seus carismas, o próprio Paulo vai nos lembrar de novo no versículo 7, que estes carismas que nos são dados em vista do bem de todos, em vista do bem comum. Portanto, ao ser batizado no Espírito, ao ser plenificado com o Espírito Santo, recebendo os carismas do Espírito, estes carismas, irmãos, eles são para servir
para servir a igreja, para servir a comunidade. E o carisma que nós recebemos, quando ele é colocado a serviço de maneira organizada, nós entendemos que ele é um ministério, um serviço. Uma vez tendo os carismas, me coloco a serviço dos irmãos, e esse serviço aos irmãos nós chamamos de ministério. Dentro da renovação, esta palavra ministério se popularizou muito e nós entendemos isso muito claramente. Ministério é um serviço. Se nós olharmos Jesus Cristo, logo após o seu batismo nas águas do Jordão, Jesus inicia a sua missão de estabelecer o reino na terra. E esta missão que Jesus faz agora, pleno do Espírito, depois de seu batismo, nós a chamamos de o ministério público de Jesus. Ou seja, Jesus está agora, pleno do Espírito Santo, realizando um serviço. E um serviço que é público no sentido de ser agora visto por todos. Os ministérios, diz São Paulo na carta aos Coríntios, são diversos, mas um só é o Senhor. Fazendo esta afirmação, São Paulo coloca todos os ministérios, portanto, todos os serviços, em submissão a Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Toma a sua Sagrada Escritura, na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 17 e seguintes, Efésios 4, 11 e seguintes, desculpe, Efésios 4, 11 até o 16, a palavra diz assim: a alguns, ele, Jesus, concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura de Cristo em sua plenitude. Então não seremos mais como crianças entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e por eles com astúcia induzidos ao erro. Ao contrário, vivendo segundo a verdade no amor, cresceremos sob todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. É dele que o corpo recebe coesão e harmonia, mediante toda sorte de articulações, e assim realiza o seu crescimento, construindo-se no amor, graças à atuação devida de cada membro. Portanto, esse texto diz que cada um de nós somos capacitados para a boa obra. Cada um de nós é capacitado, com a graça do Espírito, com os carismas do Espírito, a desenvolver um serviço, um trabalho para o bem dos homens, para o bem das pessoas. Trabalho esse, ao meu ver, o mais sublime de todos: tornar Jesus conhecido, apresentar aos homens a salvação que vem de Deus, dizer aos homens que é possível fazer uma experiência sensível do Espírito Santo, uma experiência que é capaz de mudar a vida, capaz de transformar o coração. Não existe um trabalho mais sublime, não existe uma vocação mais linda do que esta, uma vez conhecendo o Senhor, uma vez experimentando o seu amor em nossos corações pelo Espírito que nos é dado, tornarmos-nos homens e mulheres de serviço, para que o mundo conheça a Jesus Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo, diz a carta aos Efésios, para que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus,
para que todos se tornem adultos na fé, adultos à estatura de Cristo em sua plenitude. Levar este conhecimento, tornar Jesus conhecido, apresentar ao mundo a salvação que vem de Deus, dizer ao mundo da possibilidade que existe de o homem experimentar Deus em seu coração e ter a sua vida transformada pela graça da vinda do Espírito. Não existe uma missão mais sublime, irmãos. E nós, uma vez batizados no Espírito Santo, recebendo dele os carismas, devemos nos colocar a serviço para que o corpo de Cristo seja edificado, para que os cristãos se tornem adultos na fé e não mais sejam ludibriados, levados por qualquer vento de doutrina ou por astúcia do mal, dos homens maus, serem induzidos ao erro. Nós somos chamados a desenvolver um serviço, a realizar um serviço em favor destes homens, a favor de toda a igreja. Deus chama cada um dos seus fiéis a exercer um serviço específico na igreja, com a finalidade de cada vez mais tornar Cristo conhecido e edificar o corpo. Servir para edificar o corpo. Nós que fizemos e que fazemos a experiência de Deus, que sabemos que Ele está vivo, que sabemos que Ele age em nós pelo Espírito que nos foi dado, nós somos convocados neste momento, por esta reflexão, a nos colocarmos a serviço para que o mundo creia, para que o mundo conheça Jesus, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Nós que somos cristãos, você e eu, não podemos nos conformar com o mundo do modo como ele está. E nós vamos sim, sendo instrumentos na mão de Deus, nos dedicando a um serviço para a edificação do corpo de Cristo, para o Senhor, fazer esse mundo se transformar. Há quem diga que o mundo não tem jeito. Há quem diga que as situações e as realidades que estão aí não vão mudar. Mas se nós nos empenharmos no serviço do Senhor, se nós assumirmos um ministério, uma vez que conhecemos o Senhor e experimentamos seu amor pelo Espírito que nos foi dado, se nós assumirmos um serviço, verdadeiramente nós conseguiremos sim edificar o corpo de Cristo, torná-lo conhecido e fazer os homens chegarem ao conhecimento de Cristo e a se tornarem cristãos maduros na fé. Mas isso se dará se nós, os cristãos que recebemos a graça da efusão do Espírito, que conhecemos o Senhor Jesus, nos empenharmos para que a palavra seja conhecida e para que os homens cresçam na fé do Senhor Jesus. O termo ministério, sobretudo na renovação carismática, ele é amplamente usado para designar exatamente isso, os mais diversos serviços que como renovação nós prestamos à igreja. Só para que a gente tenha alguns exemplos, né, de serviços comuns na renovação. Ministério de cura, ministério de música, ministério de intercessão, ministério de pregação. Portanto, essa palavra ministério, essa compreensão de que ministério é um serviço organizado a partir de um carisma para o povo de Deus, para a edificação do povo de Deus, para nós, renovação não é estranho. É alguma coisa muito corriqueira do meio nosso. Portanto, ministério é esse serviço prestado para que os irmãos cresçam, para que os irmãos conheçam o Senhor Jesus. Os ministros, por sua vez, exercem esse serviço participando do ministério de Jesus Cristo. Portanto, ministério é um serviço prestado à comunidade cristã com a capacitação dos carismas. Vocês imaginem um sujeito, um homem, que esteja disposto a trabalhar
E nessa ótica de batismo no Espírito Santo e carismas, ele recebe os carismas do Espírito, ele recebe o dom de manifestar as curas, o dom de fazer milagres. Sim, ele recebe esses dons, o dom de pregar o Evangelho, a eloquência da palavra. Agora, vocês imaginem um sujeito tentando trabalhar com uma ferramenta ruim. Para nós que somos de uma região muito agrícola, nós não temos muita dificuldade. Hoje já não tem tanto mais. Mas vai para a roça com uma enxada suja, enferrujada, sem que esteja afiada. O cansaço vai ser enorme, o serviço não vai ter rendimento nenhum. Mas quando o homem é capacitado por Deus, pelo Espírito Santo e por carismas, e ele se entrega ao serviço do anúncio, essas ferramentas, como o próprio texto diz aqui, capacita o ministro para um bom exercício do carisma, para o bom exercício da evangelização. Todos os cristãos, como dizíamos no primeiro ensino, e agora eu repito, todos os cristãos têm os carismas do Espírito. E não nos iludamos, irmãos. Deus conhece a sua igreja, Deus conhece o seu povo, Deus conhece a realidade das comunidades. E porque conhece, percebe as necessidades que cada comunidade tem e dá carismas conforme a necessidade de cada comunidade. Todos têm carismas. Todos podemos pedir carismas. E uma vez tendo os carismas, pedindo os carismas, nós devemos colocar este carisma à disposição da comunidade em forma de serviço. De nada adianta ter o dom da cura se nós não o colocarmos para o benefício do outro. De nada adianta poder fazer milagres se esse dom não é colocado para o outro que precisa de milagres. Eles podem se tornar em mim um monte de penduricalhos, até enfeites, se quisermos assim chamá-los. Mas quando colocados a serviço, eles correspondem ao que Deus pensou quando pensou o batismo no Espírito e distribuição dos carismas. Aí sim, nós vamos fazer com que os homens conheçam a Deus e o nosso serviço será um serviço de qualidade, de qualidade. Portanto, ministério é uma participação no ministério de Jesus. Deus, ao instituir seus ministros desde toda a eternidade, consagra-os e capacita-os para exercer a missão. Missão que sempre terá o objetivo de glorificação de Deus e da conversão de seus filhos. Portanto, quando Deus nos dá o Espírito, nos coloca nesta vida de relação com Ele, estabelece para nós uma missão, e essa missão exige de nós um serviço organizado, e para este serviço Deus nos capacita com seus carismas. Deus dota seus ministros de dons, de talentos e aptidões para que eles possam exercer seus ministérios de tal forma que, contando com a graça de Deus, as coisas, os serviços, as realidades que fazemos em favor dos irmãos produzam o seu efeito. Portanto, ministério é o exercício de um serviço à igreja e ao povo de Deus. Um exercício de amor à igreja e ao povo de Deus. São Paulo esclarece na carta aos Coríntios, dizendo: há diversidade de carismas, mas um só é o Espírito. Os ministérios são muitos, mas um é o Senhor. Diversidade de obras, mas é Deus quem opera tudo em todos. Deus conhece as inúmeras necessidades do seu povo e derrama sobre aqueles que querem socorrê-las o Espírito Santo. Portanto, nós já estamos entendendo que, uma vez experimentando Deus, não nos conformando com a situação das coisas, das famílias, dos jovens, do mundo que está aí, entendendo que nós queremos fazer alguma coisa para mudar, Deus nos capacita com o seu Espírito.
derrama sobre aqueles que querem socorrer os irmãos o Espírito Santo. E este os capacita com carismas necessários para um trabalho eficiente. Os carismas são diversos porque as necessidades do povo são diversas, mas o Espírito é um só, o Espírito Santo de Deus. Como são muitas as necessidades do povo de Deus, que precisam de atenção e ação, há necessidade de realização de muitas e variadas obras. Para que isso aconteça, Deus derrama o Espírito Santo, os carismas específicos para todos os ministérios, de acordo com as obras a serem realizadas. Os ministros do reino precisam ter o dom, ser eficientes, especialistas, espertos, carismáticos no seu ministério. O carisma é um dom, uma força, competência e capacidade que adorna o ministro para que este realize a obra para a qual Deus o chamou. Os ministérios, portanto, precisam ser exercidos por pessoas que tenham carisma, dons, qualidades adquiridas, aptidões, talentos, para que realizem as obras na força do Espírito Santo. Portanto, esse texto nos faz realmente pensar e olhar para esta realidade do serviço que a igreja precisa, do serviço que o povo de Deus precisa, e entendendo Deus que os serviços são necessários e que as necessidades são diversas, Ele nos dá diversos carismas, Ele suscita diversos ministérios, diversos serviços para que o povo dele seja atendido em amor, em misericórdia. Por isso, irmão, eu e você, uma vez que conhecemos a graça de Deus, uma vez que fomos batizados no Espírito Santo, e eu sei que dentro de você, assim como dentro de mim, existe uma inconformidade com esta realidade que nós vemos no mundo, a violência, as drogas, a prostituição, os homens sendo enganados por falsas doutrinas, sendo encaminhados para o caos, por falta de Deus. Nós, uma vez tendo Deus, a experiência de seu amor em nós, somos chamados a entrar nessa dinâmica de serviço. Servir a Deus, servindo os irmãos, para que estes conheçam a Deus e cresçam até a estatura de Cristo. Portanto, os ministérios precisam ser exercidos com amor, mas todo ministério exercido de maneira carismática, ele vai surtir um efeito como uma ferramenta afiada que o lavrador leva ao campo, que o agricultor leva ao campo, e o efeito desse serviço será muito mais eficaz e eficiente, se na força do Espírito Santo. Portanto, é importante que nos conscientizemos. Todos os serviços que prestamos ao reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, são de origem divina. Acontecem sob a ação do Espírito Santo. É Ele quem nos dá força para testemunharmos Jesus Cristo, até os confins da terra, aonde eu estou, aonde você está. Os ministros devem realizar estas missões, essas tarefas, estes serviços no poder do Espírito. É Ele, o Espírito, quem nos cumula de carismas. Sem Ele, a missão se torna com baixa eficiência, fraco desempenho, ausência de criatividade, de zelo e de perseverança. Mas quando o Espírito Santo age, Ele torna essa missão forte, eficaz. Ele faz com que nosso desempenho seja pleno. Ele nos plenifica de criatividade. Ele nos dá força de perseverança. Por isso, irmãos, nós precisamos verdadeiramente nos enchermos do Espírito Santo e nos conscientizarmos que uma vez estando em nós o Espírito, Ele nos capacita com carismas. E uma vez plenos do Espírito, cheios de carismas, colocar a nossa vida num serviço, num ministério para que o mundo conheça e ame a Jesus Cristo
e mude conforme a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.